Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A Procuradoria da Mulher vai intervir junto à Secretaria de Educação do município. Uma mãe procurou a Câmara dizendo que não conseguiu matrícula na escola para o filho de 9 anos que tem deficiência. Um projeto de lei pode incentivar a troca do carro pela bicicleta. E outro PL pode diminuir o tempo de exposição a jogos violentos. E veja ainda as decisões e votações da sessão ordinária de terça passada, agora no Jornal da Câmara. A Procuradoria da Mulher recebeu uma denúncia séria. Uma mãe procurou o Legislativo alegando que não consegue matricular o filho com deficiência na rede pública municipal. A procuradora Marisa de Sá, vereadora pelo PT, falou com a gente sobre o assunto. Então, a Procuradoria da Mulher é um órgão de defesa dos direitos da mulher. A princípio, a gente acreditou que a gente ia estar atendendo só os casos de violência contra a mulher, mas a gente tem se deparado com muitas mulheres com problemas de falta de vagas, né? Então, esse é um caso que veio para a gente hoje, de uma criança de 9 anos que está fora da escola porque ela é uma criança deficiente e, segundo a mãe, ela não conseguiu a vaga na rede pública, né, da cidade. Então, nós fizemos um contato com a Secretaria de Educação, vamos estar encaminhando essa mãe para a educação e está oficializando a necessidade dessa criança ter uma vaga na escola. Uma vez que ela tem 9 anos, ela faz parte do ensino fundamental, que é obrigatório, tanto responsabilidade da mãe quanto responsabilidade pública, do governo, da prefeitura, das instâncias que são responsáveis por esse ponto. E uma coisa que tem nos surpreendido é que a Procuradoria está sendo muito procurada pelas mulheres pela questão da vaga. Da vaga da criança, a mãe precisa trabalhar e não tem com quem deixar a criança, né? Então, tem nos surpreendido, porque são muitas mulheres, acho que esse é um problema, né, para as mães, a questão da vaga na creche ou da vaga da criança. Então, acho que é um caso aí para a gente pensar. Eu sei que Guarulhos está construindo 27 novas creches, mas realmente essa área tem que ampliar, porque as mães têm uma necessidade do atendimento integral, né, não do meio período. E vamos falar agora da sessão ordinária de número 52, que aconteceu na terça. Maurício Siqueira, que ocupou uma cadeira na casa como suplente no mês de setembro, usou a tribuna livre. Ocupo a tribuna livre dessa casa, nessa tarde, para falar a respeito de alguma coisa que muitas pessoas têm como uma necessidade e, infelizmente, as entidades representativas da nossa sociedade não tiveram a sensibilidade ou a condição de levar à frente uma campanha para que os votos da cidade de Guarulhos fiquem na cidade de Guarulhos, nesse pleito onde pode-se votar em qualquer candidato do estado de São Paulo. Guarulhos é o segundo maior colégio eleitoral do estado e nós temos apenas um deputado federal e um deputado estadual. Uma deputada federal e um deputado estadual. Tivemos um período 2 federais por conta de Carlos Roberto, que assumiu como suplente. Tadeu não é de Guarulhos mais. Tadeu já mora em São Paulo e a votação dele, vereador, a votação dele aqui em Guarulhos, perto dos 100 e tantos mil votos que ele tem, não chega, é 10% dos votos que Guarulhos oferece a ele. Mas a cidade tem acompanhado por várias eleições, como na última eleição, um cidadão que, fazendo graça na televisão, conseguiu tirar de Guarulhos 55 mil votos. É um abestalhado, mas ele não é abestalhado. Abestalhados, vereador Toninho Magalhães, são as pessoas que votam nele, pessoas que, infelizmente, dada a ignorância do processo eleitoral, dada a ignorância de saber como é que funciona a eleição, acaba votando nesse candidato que se diz palhaço, mas não é, porque palhaço é uma profissão e não engana ninguém, só faz graça. Ele engana as pessoas, ilude as pessoas
votam nele e ele leva consigo outros tantos nomes, alguns que estão até na papuda. Então o povo acaba elegendo um candidato como se fosse o voto de repugnância na política e acabam elegendo um camarada que leva consigo outros tantos que vão na vida pública só para meter a mão e roubar o dinheiro. Mas não é isso que interessa. O que interessa é que os 55 mil votos que esse candidato teve aqui em Guarulhos, ele poderia ter elegido um deputado, por exemplo, pelo PDT. O último dos candidatos que assumiu como deputado federal pelo PDT nas últimas eleições teve 48 mil votos. É incrível como a gente vê, senhor presidente, também é candidato, e outros vereadores também são candidatos, tendo que buscar alianças fora de Guarulhos para completar voto. É impossível a gente aceitar uma situação dessa. O voto distrital não é uma realidade. E pensando em tudo isso, eu e o Júlio César, meu amigo e companheiro de trabalho, nós fizemos alguns outdoor, não o que a gente gostaria, mas um número de 16 ou 18 placas que foram colocadas na cidade, pedindo que as pessoas, que os eleitores de Guarulhos, escolham nesta eleição candidatos que sejam da cidade. Não vamos votar em gente que vem de fora, em forasteiro, gente que vem aqui só para pegar o voto e nunca mais vai voltar na cidade de Guarulhos. Porque afinal de contas, Guarulhos hoje tem candidato, tem negro, tem mulher, tem oriental, tem alto, tem baixo, tem evangélico, católico, tem de tudo quanto é espécie. Nós temos toda a possibilidade de candidatos em Guarulhos, não temos a necessidade. E eu peço às pessoas que estão nos acompanhando pela TV Câmara, que pensem o seguinte: votem, mas votem nos candidatos de Guarulhos, escolham candidatos daqui. É isso que a gente está pensando. E eu gostaria de pedir às entidades, como a ZEC, a CS, CIESP, Fiesp, os sindicatos, toda a sociedade representada, até aqueles que fazem parte do Observatório Guarulhos, que possam aderir a essa campanha e ampliá-la com seus recursos. Porque, afinal de contas, Guarulhos precisa que essa campanha chegue em todos os seus recantos. Após a tribuna livre, o presidente da casa, o vereador Eduardo Soutur, do PSD, iniciou o grande expediente. Quero informar que encontra-se na nossa casa os alunos da Escola Paulo Freire do Jardim São João. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Informo aos senhores edis que o vereador Heleno Metalúrgico solicitou prorrogação de sua licença para tratar de assuntos particulares por 15 dias, de 6 a 20 de outubro, sendo devidamente deferida pela presidência. O primeiro ao oitavo suplentes do partido também solicitaram a mesma prorrogação e obtiveram o deferimento da presidência. A nona suplente, senhora Naliene Moura, solicitou 21 dias de licença para tratar de interesses particulares, de 30 de setembro a 20 de outubro, sendo deferida pela presidência. Tendo em vista que o 10º suplente do PDT, senhor Leandro Balcone Pereira, está presente nesta sessão, o convidamos a entregar a documentação necessária, prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Muito obrigado. Ainda durante a sessão, Leandro Balcone, que assumiu a suplência na casa pelo PDT, falou com exclusividade ao repórter Leandro Martins. Confira.
A gente vai conversar então agora com um vereador novo, uma cara nova que assumiu aqui na Câmara, Leandro Balconi, vereador do PDT. É comum nesse período eleitoral muitos vereadores se licenciarem, então o Leandro Balconi está assumindo aqui hoje no lugar da vereadora Naliene, que já tinha substituído outros tantos aqui no PDT. Primeiramente, boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara, meu xará Leandro. Boa tarde, meu xará Leandro. É um prazer estar assumindo hoje e eu gostaria de falar para toda a população, todo mundo que estiver assistindo, que o que precisar deste vereador, eu estarei presente não só aqui nas sessões, como no meu gabinete, como também no meu escritório que fica nas proximidades da Paulo Facini. Podem contar comigo. Agora, com certeza, você vai passar aqui um período na Câmara. O que você pretende fazer aí nesse período que você está aqui? Você pretende pedir algum requerimento sobre algum tipo de informação específica? Pretende apresentar projeto de lei? O que você pretende fazer nesse período que você vai ficar aqui com a gente? Olha, o meu período aqui ele não é muito longo, ele é um período aproximadamente aí de um mês, um pouquinho menos de um mês. Pode até ser que a gente venha ficar um pouco mais. Tenho diversos projetos para aprovar, eu ainda estou discutindo com o pessoal da comunidade. Hoje mesmo eu já tive uma reunião, antes mesmo de assumir. Como advogado, eu venho acompanhando muito descumprimento de leis básicas, leis de direito, direitos constitucionais aqui nessa cidade, principalmente com os idosos. Eu sou presidente da Comissão de Defesa aos Direitos do Idoso da Ordem dos Advogados e vejo muito abuso contra os idosos. Coisas que a gente às vezes nem imagina, no nosso pior sonho vem acontecendo com eles. Vejo também, ontem mesmo, fiquei totalmente comovido, uma criança, digo uma criança porque era uma criança, usando droga. Eu tenho já um trabalho referente a retirar as pessoas desse vício horrível que é a droga, dessa doença que é o câncer da nossa sociedade, que é os entorpecentes. Também quero cobrar deste município que ele tenha políticas públicas para tratar das pessoas que são, às vezes, até abandonadas pelas suas famílias em relação a esse problema, a essa doença que é o uso de drogas. E muitos outros projetos, inclusive eu tenho reclamações de veículos que não vão buscar os doentes para fazer hemodiálise. Eu tenho algumas reclamações também de descumprimento de leis eleitorais, que acabou de ser falada. Então, estou aqui para a população. O que precisar deste vereador no tempo que eu estou aqui e depois também pode contar comigo, porque se eu não estiver aqui, temos muitos vereadores competentes que a gente pode também estar requerendo outras coisas. Qual é a sua comunidade de apoio, vereador, aqui? Que região da cidade é? Olha, o meu escritório é no centro, mas eu sou nascido e criado na Vila Galvão. E as pessoas da Vila Galvão, que com certeza conhecem o senhor, devem inclusive ter votado no senhor, vem pedindo alguma coisa especificamente para o senhor interceder por eles aqui? Não só o pessoal da Vila Galvão, como eu sou bem conhecido na cidade inteira, pessoas de outros lugares também, inclusive de redutos, de vereadores que estão há anos e anos e anos aqui. Estão vindo pedir para mim, uma vez que alguns não estão atendendo eles devidamente. Obrigado por falar com a gente, vereador. Pode deixar sua mensagem final. Reforço aqui os cumprimentos. Seja bem-vindo à casa e obrigado por ter falado com o Jornal da Câmara. Obrigado, muito obrigado mesmo, meu xará Leandro. Minha mensagem final é: estou aqui para defender o povo. Sou contra essa esmola que é dada referente à Bolsa Família. Eu acho que Bolsa Família é emprego. Quer dar Bolsa Família? Arruma um emprego para aquela família que ele vai conseguir não só os R$70, ele vai conseguir acima de R$700. É 10 vezes mais do que dá e vai produzir para esse país crescer, porque esse país não está crescendo por um monte de bolsa compra-voto que o governo vem dando. Eu sei que isso não é função do vereador, eu conheço muito bem a função do vereador, mas é daqui, é do município que começa. A gente tem que cobrar aqui para ser cumprido lá em cima. Se não começar de baixo, lá em cima não vai mesmo. Então podem contar comigo. O que for, não importa. Se for para bater em quem tem que bater, eu vou bater. Se for para ajudar quem tem que ajudar, eu vou ajudar. Eu não estou aqui para agradar ninguém que está lá em cima. Eu estou aqui para trabalhar pelo povo.
Não saia daí que no próximo bloco nós continuamos contando para você como foi a sessão de terça. E ainda hoje conheça um projeto para incentivar o uso da bicicleta. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Continuamos tratando da sessão ordinária de número 52. O vereador Gilvan Passos, do PSDB, falou sobre a visita que realizou no bairro Nações. Eu quero falar que ontem eu conheci o seu Carlos ali do Nações. Eu estive em visita ali no bairro. E há uma área ali próxima a uma quadra, a qual o vereador Toninho da Farmácia, outros vereadores acompanharam muito ali. E alguns candidatos, ou candidato não, assessores, se desesperam atrás de voto, porque muitas vezes a pessoa está, vereador Dr. Laércio, num mandato de deputado e nunca fez nada pela cidade, nunca trouxe nada para a cidade, e quando chega na campanha, ele se desespera em pedir voto. E um assessor, em cima de um caminhão, ele dizia que aquela obra ali no Nações, a qual já foi de grande discussão aqui nesta casa, vereador Romildo Santos, já na legislatura passada, ainda quando eu não estava aqui, vereador Rômulo, do problema que ali, Secretaria do Meio Ambiente, ali próximo, para concluir, senhor presidente, ali próximo da Pérsico, várias secretarias estão fazendo um trabalho, há um trabalho, um esforço do prefeito também em solucionar tudo aquilo. E um determinado assessor subiu em cima de um caminhão pedindo voto para um candidato a deputado estadual, e dizia que a culpa, vereador Samuel, era do governador Geraldo Alckmin. Que o governador Geraldo Alckmin que mandou parar com aquela obra para concluir, senhor presidente. Que ele não gosta da cidade de Guarulhos, enfim. Eu acho que cada um tem a liberdade de escolher o seu candidato a governador, seu candidato a presidente. Só que eu acho, vereador pastor João Barbosa, há algumas coisas, vereador americano, que chega ao senso do ridículo. De uma pessoa falar isso, e o morador está aqui, vários moradores se indignaram porque eles acompanham o que está acontecendo, e eu disse que eu usaria esta tribuna para dizer, o governador Geraldo Alckmin não tem nada a ver com isso, o prefeito Almeida está sim no esforço de solucionar aquele problema, mas infelizmente a assessoria deste candidato a deputado está mal informado. Obrigado, senhor presidente. E o vereador pastor João Barbosa falou sobre o Dia Mundial do Coração e os malefícios do cigarro. Ontem foi o Dia Mundial do Coração, Dia Mundial do Coração. Muito se fala a respeito do problema de saúde que nós temos no nosso país. Mas eu vi poucas emissoras ontem falando a respeito do grande agravante para o nosso coração. O nosso coração, ele absorve poucas coisas ruins, né? É uma máquina muito importante, é um dos órgãos mais poderosos que nós temos. Mas, infelizmente, o que mais destrói o coração
é o tabagismo. Eu vi um falando na Rádio Bandeirante, comentando e falando sobre isso, que o cigarro é o grande vilão, é o grande destruidor de corações. Então, que fique registrado nesta casa de que é um dos males que atinge diretamente o coração do ser humano. Então, que nós possamos aqui deixar registrado, para que nós possamos no ano que vem falarmos mais sobre isso e dizer que o cigarro tem sido menos agressivo, porque as pessoas vão deixar esse uso tão maléfico para a sua saúde. Limitar o tempo de acesso de crianças e adolescentes a jogos de conteúdo violento em lan house da cidade. A ideia partiu do vereador Toninho da Farmácia do PRP, que explica pra gente o projeto. Acompanhe. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Toninho da Farmácia do PRP, que apresentou na casa o PL 3874 de 2014, que proíbe a frequência e o manuseio nos estabelecimentos comerciais e clubes de lazer por crianças e adolescentes de programas informatizados de jogos de quaisquer espécie que induzam ou estimulem a violência por um período superior a 2 horas. Vereadora, obrigada pela sua entrevista. Qual foi a sua motivação para apresentar esse projeto na casa? Olá, Renata. A motivação de trazer esse projeto para casa foi você observar que as crianças hoje não têm muito o que fazer na nossa cidade, que hoje falta quadras poliesportivas e outras atividades que as crianças poderiam estar fazendo, ficar mais tempo nas escolas. Então, por ela não ter uma ocupação, ela acaba caindo numa lan house. E quando ela entra numa lan house, ela passa muitas horas assim, ali jogando e acaba estimulando ela a entrar naqueles jogos de violência. Isso tende a instigar a criança a se despertar para a violência. E numa pesquisa que eu acompanhei que saiu dos Estados Unidos e no Canadá, se a criança passar de 2 horas, é ruim. Não podemos proibir não, mas ultrapassar 2 horas é o que faz o mal, porque o jogo é bom, que é competição, todos nós precisamos de ser competitivos, até na nossa vida, no dia a dia, mas o que nós não podemos fazer é deixar a criança ficar muito tempo se obcecando e acabando instigando para a violência. E se passar de 2 horas, sim, aí sim ela vai estar instigando e está despertando mais a violência. Então a gente colocando esse limitador de 2 horas, tá tranquilo, porque ela vai ficar 2 horas, vai poder brincar normal, sem se viciar nos jogos, desses jogos de luta, de matar, de bandido e tudo. Conclusão, esses jogos de violência é o que faz mal para o jovem, mas dentro do limite. Se você não ultrapassar as 2 horas, normal, porque, que nem eu disse, nós estamos no mundo que nós precisamos de disputa, então é normal, 1, 2 horas sim. Ultrapassar 2 horas, não, porque vai despertar muita violência. Então, se a gente conseguir limitar as lan house a ter um limitador de 2 horas nesses jogos, sim, aí tranquilo, é só isso. A ideia, então, é limitar esse jogo por 2 horas e não a permanência da criança no computador por 2 horas. Porque até o senhor estava falando, de repente, se ela está lá na lan house, jogou as 2 horas daquele joguinho que, vamos dizer, não é lá muito bacana, sim, mas ela pode continuar lá, de repente desperta o interesse dela para uma leitura, para uma coisa mais bacana que a internet oferece também, não é? Isso mesmo, ela acabou as 2 horas dela do jogo, ela pode saber que ela pode continuar lá na lan house, mas não utilizando jogos de luta, aqueles jogos violentos na qual vai instigar ela até ao mal. Então ela pode usar a mesma lan house para entrar numa pesquisa, para fazer um trabalho, para buscar uma informação, porque o bom do computador não é só jogos, é buscar informações. A internet é muito bom, é muito legal, é um dos melhores canais que nós temos hoje para buscar informações, mas nós não podemos usar a internet só para jogos e principalmente esses jogos da qual o adolescente, o jovem fica às vezes 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas, o dia inteiro ali, por ele às vezes não ter uma ocupação. Então ele tem que saber que ele pode jogar, mas ele vai ter o limitador dele e depois ele pode usar mesmo a internet para buscar informações, que é bom até para ele mesmo, saber que
o computador, ele pode usar como uma grande ferramenta, uma grande arma para buscar conhecimentos através de pesquisa e outros. O projeto prevê também, vereador, uma punição, não é para a família e nem para a criança, é para o estabelecimento que permitir que a criança ou adolescente, caso o projeto vire lei, de permanecer por mais de 2 horas nesse jogo, não é isso? Então a punição é para o estabelecimento. Sim, o estabelecimento que for pego, não limitando até 2 horas os jogos e deixar a criança ficar mais do que 2 horas, o dono do estabelecimento, sim, será punido e o estabelecimento será penalizado. Vai ser uma punição, depois vai vir uma outra punição mais forte, até vir a cassação do CNPJ do estabelecimento. Tá certo, vereador. A gente agradece a sua entrevista e parabéns pela propositura do seu projeto. Eu é que agradeço pela oportunidade que você dá para a gente estar vindo apresentar os projetos. No próximo bloco, veja o projeto que quer aumentar o uso de bicicletas em Guarulhos. Se existissem mais bicicletários na cidade, você deixaria o carro em casa? Nós voltamos em instantes. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A sociedade tem discutido muito medidas para melhorar a mobilidade urbana e a necessidade de incentivar o uso de bicicletas para melhorar o trânsito, diminuir a poluição do ar e também para as pessoas se movimentarem mais. O Dr. Vitor da Farmácia, vereador pelo PROS, apresentou um projeto de lei que, se for aprovado, vai criar bicicletários em locais públicos que recebam um grande fluxo de pessoas. Trocar o carro pela bicicleta é uma opção que cada vez mais pessoas vêm fazendo nas grandes cidades. Além de se livrarem dos congestionamentos, os ciclistas experimentam um modo de vida mais saudável. Mas será que a cidade está pronta para acolher esse meio de transporte alternativo? Como forma de incentivar o uso das bicicletas, Dr. Vitor da Farmácia, do PROS, elaborou um projeto de lei que obriga a criação de bicicletários em locais públicos que tenham grande fluxo de pessoas, como parques, supermercados, órgãos públicos municipais e agências bancárias. Devido à instalação de ciclovias que estão para chegar na cidade, com os ônibus, os corredores de ônibus aí, é viável para que tenha no hipermercado, nas lojas, um espaço para que se use realmente a bicicleta, como é na Europa. É muito difundido na China também, o uso os orientais usam muito a bicicleta e a gente teria que ter essa cultura aqui para melhorar também o trânsito, né, que é muito importante. É viável principalmente em as compras, que se vai fazer a compra, nem sempre se vai com um veículo, vai comprar uma coisa ou outra, vai com um veículo, então vamos economizar, vai com a bicicleta, né? Compra alguma coisa que seja viável transportar nela e também o locomover de um local para outro. Pô, quero ir até o Bosque Maia, tem uma parte lá guardada só para bicicleta. Adepto das bicicletas para o lazer, o mecânico de aeronaves Lincoln Nakashima apoia o projeto e garante, se o município oferecesse condições, deixaria o carro em casa. Eu mesmo, se eu tivesse um lugar para poder deixar a bicicleta, aqui em Guarulhos a gente não tem estação de metrô, mas se estivesse perto de uma estação de metrô, por exemplo, com certeza iria de bicicleta até a estação, de lá você vai para o serviço, quando você volta você pega a bicicleta e vai para casa. Eu acho que tendo locais exatos para você colocar e tendo esse incentivo para você ter mais ciclovias, seria ótimo. Que como a ciclovia, normalmente ela só funciona no final de semana, as pessoas usam só mais para lazer mesmo. Eu acho que se houvesse um incentivo maior para as pessoas poderem utilizar no meio de semana também a bicicleta para ir para o serviço, tudo, seria muito melhor isso daí. Eu acho que o trânsito aqui é um pouco perigoso às vezes para você conseguir utilizar dessa forma a bicicleta, mas eu acho que é com pequenas
pequenas mudanças que de pouco a pouco a gente consegue, talvez, ir mudando de pouco a pouco. Mas seria ótimo, já é um começo, quem sabe. No meu ponto de vista, incentiva, né? Com toda essa correria de muitos carros nas ruas, todos os dias, a poluição, né? Gases poluentes de automóveis, eu acho que é importante sim, se tivesse muitos bicicletários em vários pontos da cidade, vamos lá, eu estou aqui na minha casa, num local próximo ao mercado, eu poderia estar indo ao mercado de bicicleta em vez de eu tirar o meu carro da garagem, porque tem um local para me pôr a bicicleta, prender ela, né, para ninguém estar levando. Eu acho muito importante sim, para o nosso meio ambiente e ao mesmo tempo eu estou praticando um esporte, será muito bom para a saúde, né? Já o fisioterapeuta Rodrigo Villani abandonou o carro há 3 anos e hoje só usa a bicicleta no seu dia a dia. Para ele, criar estacionamentos próprios é uma boa iniciativa, mas ainda é preciso oferecer estrutura viária aos ciclistas. A estrutura na cidade realmente não tem, né? Não tem tanto de vias compartilhadas, de estrutura fixa a gente não tem nada que eu conheça. Eu acho que a gente ainda tem um pouco de sorte que a maioria dos motoristas daqui de Guarulhos são bons em relação ao uso da bicicleta. Não sei se porque a gente ser uma cidade que sempre teve muito trabalhador, as pessoas de classe um pouco mais baixa, se você sair 6 horas da manhã, você vai ver muita gente andando de bicicleta, umas 5 da tarde, bastante gente, mas muito perdida no bairro. Eu acredito que se tivesse uma estrutura melhor, com certeza muita gente optaria. Tem uns trânsitos aqui já em Guarulhos que são absurdos, deslocamentos pequenos, acho que as pessoas fariam de bicicleta sim. Os bicicletários basicamente eles te ajudam porque te dão um conforto maior, mas a estrutura realmente eu acho que ainda... A estrutura e um pouco do comportamento do pessoal, tanto de quem anda de bicicleta que não tem muito cuidado, quanto dos motoristas que também às vezes não tem cuidado nenhum. Acho que esse projeto acho que seria muito interessante se associado com um plano cicloviário. Seria perfeito, acho que seria muito bacana. Para que o projeto dos bicicletários entre em vigor, além de ser aprovado pelos vereadores, também precisa ser sancionado pelo prefeito municipal. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas volta na próxima segunda. Você pode continuar acompanhando as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Até a próxima. Tchau!